Fala aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao canal, meu nome é Felipe e nesse vídeo a gente vai falar de notebook, mais especificamente sobre o Acer Nitro 5, do modelo com Ryzen 7 4800H com a GTX 1650 Ti. E já adianto para vocês uma coisa que vai deixar bem claro aqui o clima desse vídeo. Esse aqui é o notebook, o Nitro 5, que a Acer não conseguiu estragar. Mas olha que ela tentou, como ela sempre tenta, né? E como vocês já devem ter visto em outros vídeos, quem salvou o dia foi o Ryzen 7 4800H. Bom, eu tô mais ou menos aí há 90 dias com esse notebook, ou seja, uns 3 meses, e ele se tornou o PC de backup aí do canal. Apesar de eu ter um PC em casa bem top, bem atual, eu precisava de um PC que me desse mobilidade, que eu pudesse editar meus vídeos e que eu pudesse dar atenção para o canal de onde eu estivesse, ou seja, editar vídeos e eventualmente jogar um pouco. E no caso desse notebook, diferente do i3 da Lenovo, esse sim até que eu aceito ter o termo gamer nele, né? Porque até que ele não faz feio aí na jogatina. Mas mérito nenhum da Acer, né? Mérito total da Ryzen, o Ryzen 7 4800H, que torna o conjunto todo melhor. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá? Bom, vamos falar de características gerais desse notebook. Em construção, teclado, parte de chassi mesmo, a carcaça do notebook é de um péssimo plástico. Eu particularmente acho o design desse notebook bem feio, os cortes dele, né, os ângulos totalmente retos, que deixa o notebook cheio de quinas, eu acho extremamente feio. O plástico ele é extremamente frágil, né? Onde você aperta esse notebook, ele cede, não tem jeito, ele cede mesmo. A textura do corpo do notebook deixa a marca de dedo onde quer que você toque, não importa. E é difícil de tirar essas marcas de dedo, até mesmo com álcool, elas são persistentes, elas não saem, não querem sair, querem ficar lá como se fosse uma tatuagem no notebook. Esse aqui é o meu primeiro Nitro 5, na verdade eu já conheço a linha Nitro 5 da Acer já há um bom tempo, que é uma linha antiga, mas eu nunca quis adquirir esse notebook por causa do designer. Porém, eu vi um vídeo aí do Dan Ferreira analisando esse notebook, falando muito bem do processador, aí eu tomei coragem e adquiri ele. Eu vou dizer para você que eu não me arrependo. A princípio talvez ficaria até como um notebook para análise só e depois iria ser devolvido à empresa, mas aí eu resolvi realmente pagar por ele lá, né, fazer lá o carnê, a prestação e adquirir o notebook, porque o Ryzen 7 realmente salvou esse notebook. A única parte que eu achei assim que não seria tão feia, eu falei, de repente até legal, né, na hora de que eu pegar ele na mão, seria a parte de trás, que tinha aquele designer da saída meio diferente, mas aí a Acer foi lá e deu uma bola fora, botando o carregador totalmente fora de centro da parte traseira do notebook. Quando você olha esse notebook por trás, principalmente quando ele está com o carregador plugado, dá um incômodo danado, ainda mais para alguém como eu que repara muito nesses detalhes. Então assim, a única parte que dava para salvar no notebook, a Acer foi lá e botou a mão. Falando também de dobradiça, que é uma parte que eu me preocupo muito com o notebook, eu acho que é porque eu já tive problema no passado com isso. Eu não vou dizer que dá medo de mexer nessa tela, nessa dobradiça, mas ela não passa nenhuma segurança. E se a gente fizer uma pesquisa rápida aí no YouTube sobre outros Nitro 5, a gente vai ver que dá muito problema nesse tipo de dobradiça e parece que ela não mudou muito, ela não teve um upgrade assim tão grande, pelo menos não visual, dos outros modelos até hoje. Então pode ser sim uma fonte de problema no futuro. Não é algo que eu confiaria tanto quanto a do Lenovo 3i. Indo para o teclado, esse realmente é uma parte complicada de se citar. O teclado ele tem um péssimo feedback, ele tem uma resistência um pouco exagerada nas teclas. Se você aperta alguma tecla de canto, pode ser que ela falhe, ela não saia. Você tem que ir lá e clicar nela de novo. Comparado ao teclado do Lenovo 3i, existe um universo que separa eles dois. Eu sei que esse vídeo não é um comparativo, né? Não estou tentando comparar, até porque eu teria que estar com os dois aqui na mão para mostrar, mas como eu tive acesso ao 3i da Lenovo, é inevitável, minha mente fica o tempo todo comparando, principalmente nessa parte do teclado, que sinceramente a Acer poderia ter feito um pouquinho melhor, né? E para problematizar um pouco mais, a Acer foi lá e integrou o botão de power no teclado. Todo mundo sabe que isso é uma fonte de problema, né? Isso é uma fonte de problema e a Acer foi lá e fez de boa, como ela sempre faz. Não é o primeiro e provavelmente não vai ser o último modelo que eu vejo da Acer que ela faz isso. Indo já para o touchpad, esse aí eu até que achei de boa, né? Eu gostei, pelo menos ele tem um arozinho diferenciando ali a área do touchpad, do corpo do notebook, isso é bom, apesar de ser vermelho, né, que vai lá, não me agrada muito. Mas para um notebook que tenta levar a temática gamer aí, eu acho que até tudo bem, combina, né. Indo agora para a parte de armazenamento, ele vem com NVMe de fábrica de 512 GB, o que é muito bom para o sistema operacional.
mas sinceramente, pelo menos no meu caso, pediu mais um HD. E nesse ponto até que ele é melhor do que o Lenovo 3i, porque no Lenovo 3i ou você bota um SSD do tipo SATA ou você bota mais um NVMe, não dá para colocar os dois. Aqui não, aqui já tem espaço suficiente. Se você quiser, você pode botar um SSD do tipo SATA ou até mesmo um HD, mais um NVMe, ou seja, você consegue botar 3 tipos de armazenamento simultaneamente nesse notebook. E isso é muito bom, conectividade sempre é muito bom. Na parte de conexão externa não tem muita novidade, saída HDMI, 3 portas USB 3.0, uma porta USB tipo C que não é Thunderbolt e nem é vídeo, ou seja, somente um expansor de portas, e uma entrada para cabo de rede. Bacana, até aí é bem básico, bem tranquilo. Falando ainda da parte externa, mais especificamente de um periférico, no caso do carregador, tá aí uma coisa que eu tenho certeza, eu não tenho dúvida nenhuma nesse notebook que vai dar defeito. Que carregador de péssima qualidade, que fonte de péssima qualidade. O fio, ele remete a ser um fio extremamente de péssima qualidade. A fonte como um todo, parece que se ela cair ela vai abrir. É de baixíssima qualidade, até o cabo mesmo, ele é mais fino do que o Lenovo 3i. Ou seja, essa fonte aqui, cara, pra mim eu tenho certeza que se ela durar um ano, vai ser incrível mesmo. Se não partir nenhum cabo, não dá nenhum tipo de mau contato no conector, ou até mesmo a fonte parar de funcionar. Isso não vai me surpreender nem um pouco. Mas agora, né, para não só malhar o notebook, porque até agora eu malhei totalmente contraditório com o meu discurso inicial, né, dizendo que o notebook, pô, valia a pena e eu vou ficar com ele, mas só tô falando de coisas ruins. Agora tá aí o porquê esse notebook vale tanta pena. Vamos entrar na parte do hardware. Aí sim esse notebook se torna um excelente, abre muitas aspas, custo-benefício, né, porque os preços atuais não estão para brincadeira, né, mas proporcionalmente, né, considerando as máquinas mais tops e o valor que esse notebook é cobrado, que é algo entre 5 e 6 mil reais, é um intermediário sim com um grande custo-benefício considerando o cenário atual, tá? Começando pela memória, ele vem com um pente de 8 GB de memória RAM, que sinceramente não é grandes coisas, o que torna também quase que obrigatório você adquirir pelo menos mais um pente de 8 GB. Foi o que eu fiz, totalizando 16 GB em Dual Channel. Porém a memória de 8 GB que vem já nele é uma marca que eu pelo menos não conheço, ela tem uma latência alta e eu particularmente não achei uma igual para comprar, botar do mesmo modelo, mesmo fabricante. Então eu comprei uma outra memória qualquer, a DDR4, com as especificações mais parecidas que eu achei. A parte boa é que ela é de 3.200 MHz, frequência essa que o processador da AMD suporta, já o da Intel só mesmo até 2.996, 99, alguma coisa assim. Não passa disso, já o da AMD chega a 3.200, no caso esse notebook está em 3.200. Vou deixar aí as especificações da memória que está nele, que veio de fábrica, e a que eu comprei. E mesmo tendo especificações diferentes, elas estão funcionando em Dual Channel, e sinceramente deixou o notebook bem mais fluido, bem mais rápido, mesmo ele já sendo bem rápido. Indo para o processador, é um show à parte, é realmente o coração desse notebook, ele torna tudo possível. Ele realmente é o responsável por tornar esse notebook uma escolha realmente viável. Aliás, cá entre nós, se a Lenovo tivesse lançado aqui no Brasil, que nem ela lançou lá fora, o modelo 3i com processador da AMD, seria a melhor escolha do mundo. Mas enfim, pelo menos até agora ainda não chegou. Se chegar, vai ser uma escolha melhor ainda. Aliás, se chegar, eu vou deixar o link dele aí na descrição. Mas por enquanto, estou deixando o link desse aqui na descrição, porque para mim ainda é a melhor escolha até o momento nessa faixa de valor, que como eu disse, gira entre 5 e 6 mil reais. E também estou deixando aí na tela as especificações do processador, mas enfim, o processador é a cereja do bolo. Isso a gente consegue ver claramente no teste de desempenho dele, como ele atua muito bem. Indo agora para a placa de vídeo, esse notebook ele tem uma 1650 Ti, já o i3 da Lenovo tem uma 1650. Não é um comparativo, mas estou comparando. Isso traz um ganho real? Traz, mas é muito pouco. Pelo que eu andei pesquisando, algo em torno de 10%. Ou seja, a 1650 Ti é cerca de 10% melhor do que a 1650, isso para modelos de notebook, tá? Placas de vídeo de notebook, que tem uma diferença muito grande para as placas de vídeo de desktop. O que parece fazer essa placa de vídeo render mais, mas não é o processador. A pobre da GTX 1650 lá no Lenovo 3i está fritando por causa do processador, ela não consegue dar o desempenho dela máximo. O processador está o tempo todo capando ela. Aqui não, aqui o processador dá asas a 1650 Ti e quem limita realmente o notebook é a 1650 Ti, porque o processador ele tem carga para dar mais. Uma coisa que eu esqueci até de mencionar com relação à fonte, agora que eu estou falando sobre o processador, é que a fonte é mais do que suficiente, a sua potência, né? Porque a qualidade, enfim, a sua potência ela vai suprir mais do que o suficiente para esse notebook, porque é um processador que consome pouca energia, com alto desempenho,
e baixo calor, ou seja, baixa emissão de calor, né? Então o fato dele aquecer menos está diretamente correlacionado ao fato dele consumir menos, né? E vice-versa. Então 135 watts dá de sobra, pelo menos a fonte nem esquenta, isso aí não é um problema. Potência, né? Senti falta nesse notebook o que tinha no Lenovo 3i, que era o fato de você abrir a tampa e ele já ligar, já startar o notebook. Não achei essa opção, por mais que eu queira. Engraçado que algumas pessoas não gostaram dessa opção. Eu gostei bastante, mas, enfim, gosto é gosto. Porém, assim como é característica de notebooks mais tops, né, você consegue abrir a tela sem o notebook ficar pulando, né, saindo, ele abre de boa, a base dele fica bem firme, tem o peso bem equilibrado, isso é um ponto positivo, eu acho isso bem legal. Continuando a falar da tela, ela tem 144 Hz, o que, assim, cá entre nós, não faz tanta diferença assim, porque não tem assim um conjunto de hardware assim tão potente para estar empurrando nos jogos aí tantos FPS. Você vai conseguir isso aí em jogos mais simples, talvez um Valorant nas configurações corretas, um CS você consegue até mais do que isso com esse conjunto aqui, mas nos demais jogos essa tela não vai fazer muita diferença, é mais marketing, eu acho, não vai impactar tanto no seu dia a dia. Torna assim o mouse mais fluido e tal, mas não vai mudar tanto a sua vida assim. O que eu gostei realmente nessa tela, que ela tem uma coisa a mais aqui do que o Lenovo 3i, comparando de novo, é que ela não é tão amarelada quanto a do Lenovo 3i. O brilho é melhor, eu acho. Em termos de valores, eu não sei exato quanto cada uma tem, mas o brilho dessa aqui parece melhor, e o fato dela não ter um branco tão amarelado torna as cores melhores, apesar dela não ter um alcance da escala RGB tão amplo assim. É uma tela muito básica, se eu não me engano está em torno de 60% da escala sRGB. Mas enfim, se for para comparar, eu preferi a tela desse notebook, não por causa dos 144 Hz em si, mas por causa da qualidade da tela, que realmente é melhor. Bom, agora indo para a parte onde vai interessar para muitos, né, que é a parte de jogos. Eu testei ele em 3 jogos: Valorant, que é um jogo de FPS, PUBG, que é um jogo ali meio termo, que tem uma questão de uma qualidade gráfica mais ou menos, e Battlefield, que é um jogo já bem mais pesado. E posso dizer que nos 3 ele se saiu muito bem. No Valorant ele atingiu marcas bem interessantes, né, com a qualidade bem no alto, com o máximo que você pode dar ali de qualidade, porque é um jogo que não tem muitas opções ali para você setar em qualidade. Eu consegui marcas de 200 FPS tranquilamente, sem muitos problemas. Obviamente o jogo funciona muito fluido, onde a tela de 144 Hz brilha, né, onde ela pode realmente funcionar, né, atuar de verdade, e o jogo fica muito liso, muito fluido, sem engasgos, sem problemas. A carga realmente fica muito sobre o processador, mas assim, é irrisório para o que esse processador aguenta e fica de boa. Indo já para o PUBG, a coisa já muda um pouco, né? Porque o PUBG ele não é um jogo muito bem otimizado para processadores da AMD. Então você vê que no PUBG ele fica ali na marca entre 50 e 60 FPS, mas dá para perceber que tem alguma coisa errada, porque nem o uso do processador fica né, estourando lá 100%, e nem o uso da placa de vídeo. Então parece que o notebook está sendo capado por algum motivo. Então eu entendo que é uma questão de otimização ali do jogo, que não foi muito bem feito ali para usar todos os núcleos. Deve ser um jogo mais focado ali no single thread e não no multithread, né? Realmente eu creio que é uma questão de otimização. Você vê que eu tenho no meu PC comum um Ryzen 9 5950X, que é um processador monstruoso, uma RTX 3070 Ti, e o jogo fica ali na casa de 100 FPS, mas assim, dá pra ver que tem muito gás ainda do hardware e o jogo não tá utilizando. Então realmente eu creio que seja uma questão de otimização. Já no Battlefield a coisa, né, fica um pouco mais pesada pro notebook, é um jogo com muita qualidade gráfica, né? Claro, também testei ele no Ultra e no Médio, e mesmo assim deu pra ver que o jogo ficou pesado pro notebook, mas mesmo assim ele leva de boa, ficando ali entre uma faixa de 40 FPS em alguns momentos, quando você está em cenas mais pesadas, por exemplo, controlando um tanque, ou dependendo da fase, isso na qualidade entre média e alta, eu fiquei alternando ali para fazer teste, mas fica ali na média, no mínimo ele bate 40 e fica ali, vai chegando até 60, mas não chega a isso. E quando você está ali jogando com um personagem, sem estar dentro de um veículo, ele fica mais próximo da casa dos 60, e sim, ele fica ali entre 50 e 60. Quando é no tanque, entre 40 e 55 e tal. Então assim, dá para jogar? Dá para jogar de boa. É claro que se você aplicar uma escala de resolução, você vai conseguir aí 60 FPS tranquilamente para o jogo ficar muito mais
fluido, mas funciona de boa aqui Battlefield 5 sem problemas nesse notebook. Fiz o teste também no Full Mark, né, que ele vai dar uma pontuação para o notebook, onde ele faz um teste global ali do notebook, placa de vídeo, memória RAM e processador. Aí eu entendo que o notebook ele não pôde dar tudo o que ele poderia, porque a memória RAM que veio nele de fábrica não é lá grandes coisas. Então, assim, como a memória que eu instalei extra, ela é um pouquinho melhor, elas provavelmente não se comunicam super bem. Isso pode dar uma atrasada aí no desempenho. Mas aí, solução real para isso, só trocando os dois pentes, e sinceramente eu não vou fazer isso, porque o notebook está funcionando muito bem. Fiz também o teste de estresse de CPU com o CPU-Z. Bom, para finalizar nossa análise, eu quero pontuar algumas coisas bem específicas que, no meu ponto de vista, são características boas e ruins desse notebook. Então eu não vou falar em nenhuma ordem específica, mas você vai entender o que é bom e o que é ruim. Uma coisa que eu detestei nesse notebook, eu detestei, é o gerenciamento de bateria. Na maioria dos notebooks você consegue setar para a bateria ela não carregar totalmente, para que você preserve a bateria, né? E geralmente, muitas vezes, né, isso é feito na BIOS e em conjunto também você pode fazer algum tipo de configuração por um software específico do fabricante. No caso do Nitro 5, essa configuração é feita através de um software que é fornecido pela Acer. Só que esse software é horrível, horrível. Ele demora para abrir, parece que ele é super pesado, mas é um software super simples. E você vai lá e configura, né? Eu quero que a bateria carregue somente até 80% para poupar a bateria. Sim, quero que faça isso. Beleza, você configura, ele faz isso. Só que quando você reinicia o computador, ele volta a carregar a bateria até 100%, do nada, sozinho, sem você ter feito nada, sem você ter mudado nada. E isso é extremamente irritante, porque toda hora eu esqueço e a bateria fica lá em 100%, o que não é bom para a saúde da bateria. O ideal seria você poder configurar para 60%, quando você sabe que você vai usar direto na tomada, então deixava só a bateria até 60%. Mas beleza, ele dá a opção só até 80%, mas ele não faz, ele não cumpre isso. Você toda hora tem que ficar prestando atenção nisso, e isso é muito chato. Eu creio que isso pode ser até resolvido com uma atualização do software que a Acer fornece, mas cadê que eles fazem? Eu duvido sinceramente que eles vão fazer. Ele vem o que é padronizado na maioria dos notebooks, uma webcam integrada, um microfone integrado. Alô, alô, testando o microfone que vem integrado ao notebook, e essa também é a imagem da webcam do notebook. Estou num ambiente aqui que está bem iluminado e estou numa distância aí de cerca de 40, 50 centímetros do microfone e da câmera. Valeu! Que é bem meia boca mesmo, mas isso é padrão geral, todos os notebooks são assim. Outro ponto que é interessante, esse já é muito positivo, né? Mais uma vez atrelado ao processador, ele é super frio, as teclas WASD, né, que são as teclas que você usa para jogar quando você está ali estressando o notebook num jogo, não esquentam nada. Eu muitas vezes não sinto ela nem morna, né? Isso é muito interessante. Um outro ponto também que esse assim é muito bom, é o boot desse notebook. Ele é muito rápido. Do Lenovo 3i era rápido também, não tinha o que falar. E esse aqui também segue o mesmo padrão. Eu sei que isso é o que se espera de um NVMe, mas não necessariamente é o que todo notebook ou todo computador, toda placa-mãe entrega. Nem todos eles conseguem entregar esse boot rápido. E aqui ele consegue entregar com muita eficiência. Você mal ligou, ele já está no Windows. Isso é muito bom. Outro ponto positivo, que está atrelado ao processador também, mas a gente tem que mencionar, ele é super silencioso. Obviamente, o processador não esquenta, ele não precisa jogar a ventoinha no máximo e ele não faz barulho. Então assim, uma coisa está amarrada à outra. Aí eu vou ter que usar as palavras de um outro youtuber famoso na parte de review de notebook, né? O que um processador bom não faz com um notebook. E agora mais um ponto que eu detestei nesse notebook, esse eu detestei também muito, tanto quanto o gerenciamento de bateria. O feedback das teclas Caps Lock, Num Look, que geralmente você espera o quê? Que acenda um LED ali indicando que você pressionou Caps, que você pressionou o Num Look. Aqui não tem nada disso. O feedback que você tem é o próprio software da Acer que bota lá no Windows dizendo, você pressionou, aí ele some. Aí você não sabe mais realmente se você pressionou ou não. Você tem que pressionar de novo para ter certeza, porque não é um feedback contínuo. Aparece lá no momento que você pressiona e depois não tem mais nada. Podia ter um LEDzinho ali na tecla, né? Mas eles economizaram nisso. Enfim, como todo notebook, ele tem uma série de pontos positivos e negativos. E se eu fosse explorar cada um deles, eu ficaria aqui um tempão falando. No final do dia, o que importa é o seguinte, esse Nitro 5 vale a pena? Sim, ele vale muito a pena, apesar da Acer. Eu sei que a Acer é um dos maiores fabricantes de notebook do mundo, mas isso não vai impedir eles de fazer um produto que não é tão bom assim. No caso aqui, o que salvou todo o conjunto
foi o processador, o que tornou esse notebook um excelente custo-benefício. Então quem viu meu vídeo lá sobre o Lenovo i3, e eu disse que sim, ele valeria a pena para você jogar, para você trabalhar, até porque ele é um notebook muito mais apresentável em questão de beleza, assim também esse Acer vale muito a pena, com características um pouco diferentes, né? Se você é um usuário comum, escritório, trabalho, estuda, o seu notebook é uma ferramenta de trabalho, mas ele não pode ser somente bom, ele tem que ser apresentável, ele tem que ter qualidade, ele tem que aguentar, bota na mochila, tira da mochila, pega no braço, leva de um lugar para o outro, pá, pum, vai de Lenovo i3. A qualidade de construção, a qualidade de equipamento é muito melhor. A resistência dele é melhor. Agora, se na verdade o que você precisa é de um notebook com maior robustez de hardware, ou seja, ele é um pouco mais potente, ele vai ter uma longevidade de especificações, veja bem o que eu estou falando, de especificações maior e, muito importante isso, você não vai ficar movimentando esse notebook o tempo todo. Não é que esse notebook é super frágil, mas ele é mais frágil do que o Lenovo 3i. Esse é um notebook que, se você bater ele de quina, ele tem muito mais chance de rachar a carcaça do que um Lenovo 3i. Por quê? A resistência estrutural de todo ele, da carcaça dele, é menor. Então, se você precisa de um notebook que tem robustez de hardware, vai te possibilitar jogar alguns jogos com mais folga, um notebook que vai esquentar menos, um notebook com um bom processador, que é a cereja do bolo aqui. Então vai de Nitro 5 com Ryzen 7 4800H. Não adianta nada você ir de Nitro 5 com Intel. Enfim, no fim do vídeo, minha conclusão é a mesma do início. Esse notebook, ele é muito bom, apesar da Acer. Esse foi o meu review. Eu espero que você tenha curtido, espero ter te ajudado. E não se esqueça, se inscreva no canal para você continuar acompanhando vídeos como esse. Deixa seu like, compartilhe o vídeo. E lembrando, o link do notebook está aí na descrição, tanto dele como do Lenovo 3i. Vou deixar o vídeo do Lenovo 3i aí no card, para que você faça um comparativo. Afinal, são notebooks que estão mais ou menos na mesma faixa de preço. Se for compra através do link do canal, dá essa moral aí pra gente, porque ajuda a gente a continuar. Você comprando através do link do canal, eu tenho combustível aqui para trazer outros reviews, né? Tá na dúvida? Deixa seu comentário, se inscreve aí numa das redes sociais do canal, fala comigo diretamente que eu vou te ajudar a tirar suas dúvidas. Bom, é isso. Valeu, até a próxima e fui!